Bem-vindos, meus queridos, aqui é o professor Paulo Sá. Nós vamos dar continuidade hoje para mais um vídeo, mais uma aula aqui de Sociologia, e agora falando sobre Karl Marx, tá? Já iniciando com esse memezinho aqui de matéria atrasada, a invenção burguesa para oprimir o proletariado, né? Lembrando que nesse processo de quarentena, essa nova adaptação que nós estamos vivendo a nível mundial, tá? É sempre importante aí fazer um horário de estudo, pensar bem no seu cronograma, né? Como tudo pode ser organizado, pode ser feito. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo, que eu vou estar te ajudando a montar o que seria o melhor programa, metodologias de estudo para você, certo? Então você me encontra lá no Instagram com @paulocfsa. Mas vamos dar início então para falar sobre o nosso barbudinho Karl Marx. Algumas pessoas odeiam, outras amam, alguns concordam, outros não. Isso vai ficar a critério de vocês, certo? Vocês vão ter que delimitar aí o que é que vocês consideram sobre a obra do Marx, enfim, mas que nós temos que ter conhecimento sobre ela para poder, ter depois alguma avaliação ou algo do tipo. E essa avaliação não é simples, tá? Porque o Marx, dentro dos autores que nós vamos trabalhar aqui para falar sobre os conceitos básicos sociológicos, o Marx ele tem um diferencial. E que diferencial vai ser esse? Ele vai trazer uma crítica e uma espécie de solução, de antídoto para esses problemas da sociedade capitalista. Então, vamos entender um pouco sobre esses conceitos e a sua base, a sua metodologia de análise. Lembrando sempre que o Marx ele é, junto ali com Friedrich Engels, na Alemanha, fundador, autor da obra O Manifesto do Partido Comunista, que vai trazer ali algumas explicações sobre esse novo modelo de sociedade que ele defende, a sociedade socialista, para depois se alcançar um modelo comunista. E ele vai ter a sua obra, a sua grande obra, considerada por especialistas que estudam Karl Marx, O Capital, uma obra inacabada, que ele acaba falecendo, mas que traz ali muitas análises bem profundas sobre a estrutura de organização da sociedade capitalista. São algumas indicações de leitura entre diversas obras que o Marx escreveu, como Ideologia Alemã, entre outras, que vocês podem estar procurando, para dar uma lida, inclusive, nesse momento aí de quarentena, certo? Bem, a obra do Marx ela vai ter uma metodologia de análise baseada no que ficou conhecido como materialismo histórico, certo? Como está aí no texto, no slide que vocês podem observar, o materialismo histórico pretende a explicação da história das sociedades humanas em todas as épocas através de seus fatos materiais, essencialmente econômicos e técnicos. Tá? O que é que vai acontecer? Marx ele vai defender que todos nós, enquanto seres humanos, somos determinados pela base material que está ali à nossa disposição, ou seja, nós só podemos produzir, nós somos diretamente influenciados pela matéria que está ali ao nosso redor. Tá? Então essa produção material ela é determinante na organização das sociedades humanas. E uma das frases mais famosas do Marx é quando ele vai dizer que a história de toda a sociedade passada é a história da luta de classe. O que é que isso vai significar? Para ele, ao longo de toda a história da humanidade, nós nunca tivemos nenhuma sociedade igualitária. Todas elas foram divididas entre aqueles que controlavam, detinham o poder e outros que acabavam tendo que sobreviver, lutando pelas suas vidas, para de alguma forma gerar um equilíbrio social que nunca acabou acontecendo. E aí nós podemos pegar vários exemplos de estruturas sociais humanas. Se nós pegarmos, por exemplo, o período da Antiguidade, nós temos o homem livre e nós vamos ter o escravo. Nós vamos ter, dentro da Idade Média, o senhor feudal e o servo. E nós vamos ter no capitalismo a burguesia e o proletariado. Ou seja, são sociedades sempre onde você tem uma desigualdade, uma luta de classes sociais. Na sociedade capitalista, ele vai falar então sobre burguesia e proletariado. Paulo, já ouvi falar sobre o termo burguesia, Burguesia eram aqueles que viviam nos burgos lá na Idade Média, certo, tá? Só que essa burguesia aqui é uma outra tipologia que tem uma herança dessa burguesia lá da Idade Média, que são aqueles que viviam nos burgos, as cidades. Bem, essa burguesia é determinada na visão marxista por aqueles que controlam os meios de produção. Meio de produção, obviamente, como o próprio nome já está dizendo, é aquilo que você usa para produzir.
certo? Que gera riqueza. E quem detém esses meios de produção acaba sendo detentor também do controle da sociedade, determinante no seu funcionamento. O proletariado é aquele que não detém o meio de produção, mas detém a força de trabalho. Vende então essa força de trabalho para que possa sobreviver, mas que aí nós temos o fruto, tá, de uma exploração. Paulo exemplifica isso para ficar mais claro. Tá? Vamos supor então que você conhece um motorista de ônibus, certo? E aí você vai pensar, poxa, né? O cara que dá a volta na minha cidade de ônibus ali cobrando as passagens e tal, é um valor bem significativo que ele vai acabar arrecadando. Só que você vai ver que o motorista de ônibus ele não é um cara rico, muito pelo contrário, né? Ele está sendo ali explorado, enfim. Aí você pensa, poxa, né? Mas ele sabe dirigir o ônibus, ele sabe exercer aquela função. Por que então que ele não tem, né, uma detenção de poder maior, de acúmulo de riqueza maior? Porque ele detém a força de trabalho, ele sabe dirigir o ônibus, mas ele não é detentor do meio de produção. O que é utilizado para gerar essa riqueza? O ônibus, e ele não detém o ônibus. Quem detém esse ônibus é o dono dessa empresa, né, que aí sim ele vai ser considerado um burguês. Para o burguês, tá, ele nem precisa de fato saber dirigir um ônibus, mas ele tem o controle do meio de produção, então ele pode fazer o que ele quiser de alguma forma com aquilo, porque ele é detentor do controle, da organização de uma sociedade, do trabalho que é ali exercido. Falando sobre trabalho, inclusive, o Marx vai colocar que falar sobre liberdade dentro de uma sociedade capitalista é algo praticamente impossível, porque quando eu falo sobre trabalho no capitalismo, eu não falo sobre a opção de trabalhar ou não. Ou você trabalha, ou você não consegue sobreviver, retirando uma boa condição aí da tua própria liberdade. Tá? Quando ele fala sobre salário, ele fala então sobre o preço que vai ser pago por essa tua força de trabalho. Esse preço, ele muitas vezes não vai ser condizente com a realidade e com o trabalho que você está exercendo. Na verdade, esse salário vai ser só um cálculo base para que você possa ter uma sobrevivência mínima e, ao mesmo tempo, você próprio movimentar o mercado no qual você está inserido, tá bom? Ele vai falar também sobre o fetiche de mercadoria, quando é necessário, dentro da sociedade capitalista, você criar uma necessidade sobre as pessoas de consumo. Eu mesmo sou um que sofro muito com isso, né? O que é que vai acontecer? Eu tenho as minhas roupas, tenho alguns bens no sentido de calçados, né? Eu tenho o meu celular, tenho o meu computador, enfim. Só que se eu entrar em qualquer site hoje, ou até mesmo no Instagram, né, em alguma rede social, eu vou ser bombardeado por produtos que eu nem sabia que eu precisava, mas eu passo a querer aquilo. É gerado um fetiche, um desejo por sempre estar comprando. Lá na crise de 29, certo? Pré-crise de 29, na verdade, nos Estados Unidos, houve um movimento conhecido como American Way of Life. Tá? Esse movimento, certo, modo de vida americano, era traduzido mais ou menos no seguinte: quanto mais você tiver, mais feliz você será, que é um movimento que de alguma forma ele ainda está inserido no nosso modelo atual de sociedade capitalista, tá bom? E aí eu deixo mais um memezinho, já que, né, meme é uma linguagem bem atual, século XXI, dá pra gente estudar e eu gosto bastante, onde vai dizer que os brasileiros controlam os memes de produção. Tá tudo acontecendo no mundo, mas pode ter certeza, os melhores memes são os nossos, assim como outras coisas também, mas o meme brasileiro é muito bom, tá? Inclusive para estudar, não percam essa oportunidade. Sigam inclusive lá no Instagram, uma página que não é minha, vou estar aqui fazendo merchandising, tá? Mas de graça e tal. Tem uma página de um professor lá do Rio de Janeiro, carioca, né? Que é a página @História no Paint. Vocês encontram ela, Paint, tá? P-A-I-N-T. Vocês encontram essa página tanto no Instagram quanto no Twitter, também no Facebook, se eu não me engano, mas quem ainda usa Facebook, se você usar ainda massa, vai lá, né? Segue também. Tem muito meme para você estudar ciências humanas, certo? Então aproveita essa dica que eu estou dando hoje também, é uma metodologia legal para tu poder estar estudando. O Marx ele vai perceber então a mais-valia, tá, no meio desse processo. Paulo, mas o que é essa mais-valia? Seguinte, pessoal. O Marx ele vai falar sobre uma mais-valia absoluta e também sobre uma mais-valia relativa, como vocês podem acompanhar nesse trecho que eu coloco aqui no material para vocês. Quando ele fala sobre mais-valia absoluta, ele fala sobre um excedente de trabalho pelo qual você não recebe, e essa exploração ela acontece diretamente na jornada de trabalho. Quando ele fala sobre mais-valia relativa, tá, ele fala sobre essa exploração acontecendo também em aspectos sociais, você não ter acesso a alguns bens
bens dentro da sociedade, bens culturais, enfim, que acabam sendo determinantes na separação entre características de classe, para dizer se você faz parte da burguesia ou do proletariado, porque nós não vamos ter mais uma distinção somente no que diz respeito aos meios de produção, mas também no aspecto de consumo de bens dentro da sociedade e acesso a bens culturais que vão acabar determinando quem faz parte de qual classe, né, para haver uma diferenciação. O exemplo de mais-valia que eu costumo utilizar nas minhas aulas é o seguinte: pensem agora que eu, Paulo, sou proprietário de uma fábrica de sapatos, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Vocês trabalham para mim. Cada um de vocês produz por dia um par de sapato, certo? Esse par de sapato, eu gasto em média R$50 para que ele seja produzido. Só que eu vendo ele por 250. Ou seja, né, se a gente fizer um cálculozinho básico, eu sou de humanas, mas né, nós vamos ter ali um lucro de R$1.000, certo? Por pares que você produz por dia. Se você produz 5 pares por dia e eu lucro R$1.000 por dia, o teu salário, vamos supor que você trabalha hoje aqui no Brasil, ele gira em torno disso, né, mais ou menos R$1.000. O que é que isso vai significar? Que em um único dia de trabalho, você já produziu o suficiente para pagar o teu próprio salário. Só que você não trabalha um único dia no mês, você trabalha vários dias. Paulo, o que é que acontece então com esses outros dias que eu vou estar produzindo? Isso é a mais-valia, é o excedente que você produz, que você não recebe no teu salário, que se converte em lucro para o burguês, tá bom? E por alienação, Marx vai dizer o seguinte, como está aí no nosso material: todo trabalho é alienado, na medida em que se manifesta como produção de um objeto que é alheio ao sujeito criador. Quando eu falo sobre alienação, eu falo sobre afastamento, sobre separação, tá bom? Essa separação, então, ela acaba ocorrendo muitas vezes porque, primeiramente, tá? O cara que está produzindo, o proletariado, o indivíduo ali, ele muitas vezes não vai ter um conhecimento total sobre todo o processo. Ele tem um campo específico de domínio de conhecimento para que ele não tenha um domínio total sobre a produção na qual ele está participando. E muitas vezes o objeto que ele próprio produz, essa mercadoria, que esse indivíduo produz, ele não vai ter acesso àquilo. É como se, por exemplo, eu trabalho em uma fábrica de notebooks da Dell ou da Apple e eu não tenho um notebook daqueles que eu ajudei de alguma forma, que eu participei, ajudei não, né, que eu participei diretamente, fui explorado para que aquilo fosse produzido, tá bom? Isso nós chamamos de alienação. A dialética, certo? É um processo, um conceito que ele está em outros autores, inclusive eu trago aqui o Heráclito para vocês. Platão falava sobre dialética quando ele dizia que todo conhecimento, toda opinião deve ser questionada até que ela seja purificada e alcance a sua forma verdadeira. Isso é um método dialético de Platão. Nós vamos ter dialética em Heráclito como um processo cíclico da história que vai estar sempre se repetindo ali de alguma forma, e ao mesmo tempo nós vamos falar também, né, sobre Hegel, entre outros autores. Para Marx, tá? Ele vai colocar que existe um movimento constante dentro da história humana, como por exemplo de exploração. O que é que acaba acontecendo então? Esse indivíduo que ele é explorado, ele é explorado em um processo contínuo que está ali acontecendo. Praxis, certo? Já vai ser um outro conceito do Marx. Deve ter ficado um pouquinho escuro esse vídeo, gente. Agora não foi porque caiu a energia da casa de vocês, é porque começou a chover demais aqui nesse período que a gente está. E aí o que é que acontece, tá? Dentro desse processo de praxis, né? O Marx ele vai colocar o seguinte, né? Lá no século XIX, nós temos uma disputa muito grande no campo intelectual que diz respeito a o que é mais importante, a ideia ou a prática, né? E aí o que é que vai acontecer? Nesse processo do que é mais importante, a ideia ou a prática, nós vamos ter nomes como o do Hegel, né, idealista, que ele vai colocar que a ideia ela é mais importante, né? A ideia ela é o fundamental, ela é o mais determinante para a prática. Nós vamos ter nomes, né, como Frodon, Bakunin, lá na Rússia, que vão dizer que a prática é o mais importante, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? O Marx vai chegar e dizer, pessoal, não é nem a ideia e nem a prática, mas os dois juntos. E a isso ele chama de praxis, certo? Ou seja, você unir ideia e prática para que você tenha, de fato, um melhor resultado. Nós temos aqui também um próximo memezinho para falar sobre superestrutura, infraestrutura e ideologia. Quando eu falo sobre superestrutura, que é o nosso casal, né, aqui que está no nosso meme, se vocês prestarem atenção,
Se o rapaz ali da infraestrutura ele sai, o que é que acontece com a superestrutura? Ela vai acabar caindo, certo? Bem, o Marx ele vai trazer, né, essa ideia então para a gente pensar o seguinte: nós temos esses dois campos, tá? Os dois campos, o da superestrutura e o da infraestrutura. Só que essa superestrutura, né, que por exemplo é o campo da política, é o campo da economia, muitas vezes foi visto como mais importante. Só que ele vai dizer que para existir esse campo da superestrutura, ele é mantido por uma infraestrutura. Por exemplo, se todos os indivíduos pararem de pagar impostos, o que acontece com o nosso Estado? Ele não vai mais sobreviver. Então a superestrutura cai sim a infraestrutura. A infraestrutura é determinante. Nós estamos vendo isso agora, inclusive, está nesse processo de pandemia. Os trabalhadores estão parando, né, por conta da quarentena e tal. E aí o mercado ele para. Ou seja, sem a infraestrutura, sem o trabalho de fato desses indivíduos que são explorados, o que é que acontece com o mercado? Ele não se movimenta, ele não existe. Ideologia não é um conceito muito complicado. As ideias que você acaba tomando como determinantes no processo de organização do teu pensamento. Só que o Marx ele vai colocar que dentro da sociedade capitalista existe uma ideia de ideologia dominante, como se existisse uma ideologia superior, melhor, enfim. É quando eu digo, por exemplo, que o melhor cinema é aquele do Oscar, o norte-americano, né, que aconteceu inclusive agora de O Parasita ganhar um filme coreano, e aí você deve ir lá, né, e assiste Parasita, tá, que é muito massa inclusive, mas que não é o comum, né, geralmente os filmes norte-americanos vencem o Oscar, tá bom? Inclusive foi a primeira vez, né, que o filme estrangeiro levou a estatueta. Quando eu digo que a música ela é determinada pelo Grammy, né, as melhores músicas estão lá no Grammy, que também é um prêmio norte-americano. Quando eu digo que, olha, vamos aprender uma língua nova, aí todo mundo pensa, poxa, eu vou aprender inglês então. Mas por que inglês? Porque inglês é o determinante, ou seja, tem uma ideologia que controla a sociedade, tá bom? E é preciso a gente tomar muito cuidado com isso, né? Porque toda forma de cultura, ela tem uma expressão positiva, tem aspectos que podem ser criticados e devem ser criticados, mas tomar cuidado com esses aspectos de uma ideologia dominante. Vou terminar a aula de hoje com esse memezinho aqui, né, para vocês usarem só quando acabar a pandemia. Na verdade, usa agora, né? Manda lá pro crush, pra crush, diz, olha, né, só não te dou o mundo porque ele pertence à classe trabalhadora. Se ela tiver uma visão crítica que nem a do Marx, tá, que pensou essa modificação do capitalismo a partir dos seus problemas, gerando uma sociedade socialista depois, né, que seria um antídoto, uma reversão, mostra esse memezinho pra ela, pra ele, vai que dá bom pra ti. Só que lembra, vocês só vão se ver depois da quarentena, nada de contato físico até lá, tá bom? Próxima aula nós vamos falar não sobre Masterchef nem sobre Henrique Fogaça, mas vamos falar sobre Max Weber, então não perde, certo? E nós nos vemos no próximo encontro. Qualquer dúvida já sabe, @PauloCFSA, te espero lá, te espero também no próximo vídeo e até mais. Valeu!